Então, abram suas Bíblias, Tiago, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 9. Tem uma... A gente tem visto há 2 sermões já, há 2 semanas, que Tiago está ainda no tema das provações, tá? E ele ainda está nesse tema, só que hoje vai ser um pouquinho diferente, porque ele vai meio que para uma aplicação desse tema. O que acontece? A gente viu no primeiro sermão a introdução, né, versículo 1 de Tiago, quem é Tiago, quem são os destinatários. Mas a partir do versículo 2, Tiago começou a tratar do primeiro grande subtema dessa carta, que são as provações. Primeiro, veio um cara aqui, com camisa do Brasil também, para falar que as provações têm um porquê, têm uma razão de ser. Deus tem um plano para as provações. Só que na segunda pregação, que foi a da semana passada, nós vimos que entender isso não é suficiente para que se atinja maturidade, completude através das provações. É necessário que a gente tenha sabedoria, sabedoria que vem do alto. Então a gente viu no domingo passado o que é que Tiago nos ensina sobre sabedoria, né? Ele mostra que as provações, quando atravessadas com sabedoria, produzem maturidade e completude. E essa sabedoria vem do alto. Hoje, a gente vai ver quase que uma aplicação prática do que a gente viu nos últimos 2 sermões. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 9, a gente vai ver Tiago mostrando qual era a principal provação da galera que recebeu essa carta. Então, se você já tem ela aberta, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. São só 3 versículos, acho que a gente podia ler todo mundo junto, né? Vamos à leitura? O irmão de condição humilde deve orgulhar-se por causa da sua elevada posição. Já o rico deve orgulhar-se por causa da sua condição humilde, porque ele passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará com os seus afazeres. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos conduzido em aprendizado, em sabedoria através da tua palavra. A gente te pede, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para que a gente possa entender, compreender e ser transformados pela tua palavra. Isso que a gente pede, Pai, já te agradece. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queria voltar um pouquinho no tempo, tá? Século 17, fevereiro de 1637. A gente teve como humanidade a primeira bolha especulativa da história, antes de existir bolsa de valores. Durante alguns anos, na Europa, o que foi que aconteceu? As tulipas foram infectadas por um vírus que deixava elas rajadinhas, sabe? Com um padrão de cor meio diferente. Só que esse vírus ele era raro, então ele não atingia todas as tulipas. As que eram atingidas ficavam bonitas, né, com aquele padrão de cor diferente, elas ficaram muito caras. Assim, caras no nível estratosférico. Caras a ponto das pessoas venderem casas, venderem terras, venderem ouro para comprar tulipas, comprar bulbos de tulipas. Por quê? Porque como o valor estava sempre crescendo, era um investimento seguro, né? Você ia investir na tulipa, você ia comprar a tulipa agora, o bulbo de tulipa ia estar muito caro, só que amanhã ia estar mais caro ainda. Então era um investimento seguro. Várias pessoas venderam terras para comprar tulipas, na Holanda isso. Tinha uma variedade que o nome dela era Semper Augustus. E essa variedade chegou a custar o que era equivalente mais ou menos a uma mansão em Amsterdã, na capital da Holanda. E aí os preços continuavam subindo dia após dia, né? E parecia que ia continuar subindo para sempre. Só que esse mercado colapsou. Como foi que ele colapsou? Foi de um jeito muito interessante. Aconteceu algo assim, nível pandemia, para esse mercado colapsar. Um dia, em fevereiro de 1637, no leilão, as pessoas simplesmente olharam para o valor do bulbo de flor e disseram: eu não vou pagar isso. E assim o mercado colapsou. As pessoas não quiseram pagar aquele valor extremamente inflacionado do bulbo da tulipa. E aí, do dia para a noite, um bulbo de tulipa passou a valer o preço de um bulbo de tulipa. Então, todo mundo que investiu no bulbo de tulipa, né, gastou fortunas no bulbo de tulipa,
viu sua fortuna derreter, né? Levaram anos para construir, gerações para construir riquezas que foram perdidas, né? E chega a ser meio cômica essa imagem, né, da gente pensar que as pessoas perderam tudo por causa de uma flor. Mas se nós olharmos para a história, vamos ver que bolhas especulativas aconteceram em outros momentos, né? Com outras nuances, é claro, o Ocidente viveu o crash da Bolsa no século passado, né, 1929, a Grande Depressão. Mais recentemente, a gente teve uma grande crise em 2008, aí já a maioria de nós, quase todo mundo aqui já era nascido, já talvez, eu não lembro de nada, mas talvez a maioria de nós aqui tenha alguma lembrança. Mas Tiago escreveu quase 2000 anos antes de existir qualquer bolsa de valores. E eu imagino que se ele olhasse para o cenário que a gente viu, tanto na febre das tulipas lá, quanto na quebra da bolsa, eu acho que ele olharia para essas situações e não ficaria muito surpreso, não. Ele diria que não tem muita coisa de nova aí, não. O coração humano sempre confundiu um brilho que, apesar de bonito, é finito, com um brilho eterno, com algo que dura para sempre. Dá para dizer que nós somos especialistas em confundir a flor com a raiz. E é por causa disso que o texto que nós lemos hoje traz uma inversão. Ele fala que quem deve se orgulhar é aquele que não tem nada. E é quem não tem nada que está em elevada posição. Isso por quê? Porque Deus concede a verdadeira exaltação em Cristo e não em nada mais. E assim ele desmascara qualquer tipo de ilusão e desmascara a impermanência, a finitude de tudo que nós podemos construir sem o Senhor. A gente vai ver isso com mais atenção olhando em 3 momentos, né? Curiosamente está um em cada versículo, mas são 3 momentos aí para a gente entender melhor o que é que Tiago constrói aqui. Olhem com atenção para o versículo 9, Tiago capítulo 1, versículo 9, que diz: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se por causa da sua elevada posição. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que quando Tiago fala do irmão de condição humilde, não é para a gente entender, não é a forma certa da gente entender que aqui ele está falando dos humildes de coração, aqueles que se veem como dependentes do Senhor. Não, Tiago está falando dos financeiramente pobres mesmo, dos de condição financeira humilde. Tiago está se referindo a crentes pobres. A palavra que ele usa aqui é um termo que normalmente é traduzido por humilde, que é o termo tapeinos no grego. Só que em Tiago, assim como em Lucas, a gente vê muito essa linguagem também, essa palavra é usada como um sinônimo de outra palavra grega que aí a gente traduz como pobre. Por que a gente sabe disso? Porque normalmente, quando Tiago e quando Lucas escrevem essa palavra, eles colocam como antônimo não o arrogante. Não é o humilde e o antônimo é o arrogante. O contrário é o arrogante. Não. É o humilde e o contrário é o rico. Por isso, a gente precisa entender que Tiago está desenhando aqui um quadro da sociedade da época. Ele não está simplesmente falando a crentes e contra descrentes. Não, ele está falando a pobres, crentes pobres. A comunidade que recebeu essa carta, que era destinatária dessa carta, a gente viu com o Cris há 3 semanas, que eram os cristãos judeus espalhados pelo Império Romano no século I, século I, não era uma comunidade de classe média, tá? Eram pessoas que conheciam a experiência de não ter poder, de não ter nenhum tipo de influência, de depender muitas vezes da benevolência dos outros, depender da caridade dos outros. Eles eram os últimos na fila quando o assunto era dinheiro e até quando o assunto era a distribuição de justiça. Eles eram os últimos na fila. Tem uma palavra hebraica muito legal, que é anawim. Eu descobri essa semana. Parece uma palavra que foi retirada de Star Wars, né? Anawim, parece um negócio meio assim. Só que anawim é um termo hebraico que, se a gente for traduzir livremente, né, seriam os pobres de Jacó ou os pobres de Javé. E era meio que uma tradição no século I, né, de pessoas pobres de Israel que dependiam de Deus porque não tinham nada mais a que se apegar. Dependiam de Deus porque era tudo que tinham. E Tiago era dessa tradição. Uma grande representante dessa tradição é a mãe de Tiago, Maria. Por isso que quando a gente lê Tiago, a gente vê muitas referências, muitos ecos do que Maria escreveu. Quando a gente lê, por exemplo, Lucas capítulo 1,
partir do versículo 46, a gente vai ver o Magnificat, né? Aquela canção bonita que Maria canta, quando Maria diz: "A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." E aí ela começa a usar essa linguagem, parecida com a que Tiago usa. "Pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é seu nome." Aí ela retorna o tema. "A sua misericórdia estende-se aos que temem de geração a geração. Ele realizou feitos poderosos com seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. Derrubou governantes de seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos." Então veja, há um contraste entre os humildes e os ricos. "Ajudou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre." Esse hino de Maria, é claro que é um hino de louvor ao Senhor pela sua fidelidade ao povo de Israel. Mas também nos retrata um reino que funciona de ponta cabeça, um reino em que as coisas são invertidas, um reino onde o humilde, o pobre, é exaltado e os governantes, os poderosos, são derrubados. E é com esse background cultural, né, que Tiago afirma o que afirma e escreve o que escreve. Tiago olha para o pobre de Israel para dar consolo ao pobre de Israel. Mas da mesma forma, Tiago olha sabendo que a sua carta era uma carta inspirada pelo Espírito Santo e que faria parte de um cânon que chegaria a nós como igreja. Paulo escreve também ao pai de família que faz malabarismo para poder pagar o aluguel no fim do mês. Tiago, fala também com aquele que pega ônibus lotado todo dia para ir para o trabalho. Ele olha para os crentes de condição humilde, para as pessoas a quem o mundo não dá valor, e diz que essas pessoas devem se gloriar, se orgulhar. Mas se orgulhar de quê? O que é que esse irmão tem para se orgulhar? Será que a Bíblia está aqui romantizando a miséria de alguma forma, dizendo que todos nós devemos buscar essa condição para nos orgulharmos aí? Não me parece ser isso que o texto diz, né? Eu acho que ler até aí esquecer de ler o resto do texto, né? Porque o próprio Tiago vai dizer por que é que eles devem se orgulhar. Olhem para o texto, versículo 9, parte B diz: "Por causa de sua elevada posição." Como é que a gente pode entender essa elevada posição? O mundo tem sua escada e dá para subir nessa escada. Geralmente a forma de subir nessa escada é acumulando. A gente pode acumular dinheiro, acumular fortuna, acumular influência, acumular posições, conexões, né? Networking, fazer muito networking. Quem está em cima tem posição elevada, quem está embaixo tem posição nenhuma, né? E essa lógica, ela opera desde que o mundo é mundo, né? Parece muito natural. É assim que as coisas funcionam. Mas Tiago tenta virar essa escada de cabeça para baixo. Então, quando a gente olha, por exemplo, Calvino, o que é que Calvino escreveu sobre esse texto? Calvino era um cara que definitivamente não romantizava a pobreza. Calvino é, para muitos, assim, aí eu não estou dizendo se eu concordo ou se eu discordo, mas para muitos, Calvino é o rosto do pensamento capitalista. Então ele é a última pessoa que ia romantizar a pobreza. Mas olha o que Calvino escreve, olhando para esse texto. "Visto que é incomparavelmente a maior dignidade ser introduzido à companhia dos anjos, mais ainda ser feito associado de Cristo, aquele que estima corretamente esse favor de Deus considerará todas as demais coisas como sendo destituídas de valor." Ou seja, Calvino fala o seguinte: se a gente entende corretamente que Deus nos concedeu o favor supremo de nos chamar de filhos, nós podemos suportar a perda de coisas que são menores do que isso, ou seja, tudo. Ser associado de Cristo é incomparavelmente mais digno do que qualquer coisa nessa terra. Essa é a posição elevada a qual Tiago se refere. Esse irmão foi adotado pelo Senhor, inserido no reino, recebeu o Espírito Santo como penhor da herança, tem um nome escrito no céu. E nada muda isso. O mundo nunca vai enxergar essa glória a qual Tiago se refere. Mas é nisso
que o crente de condição humilde deve se gloriar. Então, é importante que a gente entenda que Tiago não está aqui dizendo que a pobreza é legal, que a pobreza é boa. Ele também não está dizendo de forma alguma que a injustiça econômica que acontece na sociedade deve ser aceita. A gente deve se sujeitar a isso e transformar isso em algo aceitável e a gente não vai lutar para mudar isso, de modo algum. Ele vai falar sobre isso muito na carta ainda. Mas o que ele está dizendo é que a aprovação econômica nunca deve ter a palavra final sobre a vida do crente, sobre quem o crente é, tá? Então, diante disso, quando nós sabemos a quem somos e a quem pertencemos, a gente não pode depender mais de algo que tem valor flutuante, que pode quebrar. A pobreza e a injustiça do mundo ainda vão doer, ainda vão gerar indignação, revolta, mas elas não têm a palavra final. Tiago está aqui também nos convidando a parar de medir a nossa vida pela régua do mundo. Então, por vezes, é possível que a gente olhe para a nossa vida, meça a nossa vida com a régua do mundo e chegue à conclusão de que estamos perdendo. Mas existe uma outra régua, que é a régua do reino de Deus. E nessa régua, o que há de maior valor já nos foi dado. Não há nada mais que a gente precisa conquistar. Então, quando o padrão desse mundo fizer parecer que o crente é um fracasso, é importante que o crente se lembre do Evangelho. É importante que o crente se lembre que o Rei do Universo sabe o nome dele. A exaltação do crente não é e nunca vai ser um contra-cheque. A exaltação do crente é Jesus Cristo. Mas aí a gente chega ao versículo 10 e Tiago vai falar agora com a outra galera. Vai pegar. Já o rico deve orgulhar-se por causa da sua condição humilde, porque ele passará como a flor do campo. Tiago usa a mesma palavra do versículo anterior, né? Ele deve se orgulhar, se gloriar. Só que o fundamento desse orgulho é o exato oposto, né? Não é a posição elevada, é a condição humilde, que seria o oposto, né? O abatimento, a humilhação. E isso já é estranho, tá? É difícil de entender o que Tiago está querendo dizer aqui. Mas fiquem tranquilos, piora. Vai ficar mais difícil de entender. Por quê? Porque a gente precisa responder, antes de tentar entender, uma pergunta importante para que a gente entenda o resto desse texto. Esse rico é crente ou não é crente? Ele está se referindo a um rico crente ou a um rico ímpio? Não é uma pergunta fácil de resolver e talvez seja essa justamente a intenção de Tiago, que não seja uma pergunta fácil de responder. Então, para não limitar o texto, eu vou apresentar as duas formas de ler esse texto, porque eu acho que ele serve tanto para o rico crente quanto para o rico descrente. Não da mesma forma, mas serve aos dois. Vamos lá. Se o rico é irmão, essa condição humilde a qual Tiago se refere é a libertação de uma falsa identidade. Vamos lá. O crente rico, ele tem que aprender a se gloriar na humilhação, porque ao fazer isso, ele estará fazendo o que Cristo fez. Ele estará se esvaziando de si mesmo. Estará abrindo mão da armadura que sua fortuna, seu dinheiro, sua posição lhe confere. E aí ele vai descobrir que a verdadeira riqueza não está no que o seu dinheiro pode lhe proporcionar. Isso seria a condição humilde na qual ele deve se gloriar. Entender que a lógica do reino ela é inversa, é quase que paradoxal. Né? Então, quanto mais ele larga a grife, larga o status, larga a segurança no seu patrimônio, mais ele sobe nessa escada do reino. Porque agora ele vai estar subindo a escada certa. Eu acho que o melhor exemplo para essa situação seria Zaqueu, na própria Bíblia, né? Acho que ele é o melhor exemplo para a gente ilustrar. Ele era chefe dos coletores de impostos. Ô, rapaz, que benção. Ele era chefe dos coletores de impostos, um homem rico. Ele era colaborador do Império Romano. Então, assim, ele tinha muito dinheiro, tá? Zaqueu tinha muito dinheiro. Às vezes no texto a gente não tem essa noção de que ele tinha muito dinheiro. O cara era muito rico. Mas quando ele encontra Jesus, o que ele diz é: Senhor, a metade dos meus bens eu dou aos pobres e tudo que eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais. Ele se reconhece naquele momento em condição humilde.
E já a resposta de Jesus à atitude de Zaqueu é: hoje a salvação chegou nessa casa. Mas há ainda uma outra forma de ler esse texto, que é: e se esse rico com quem Tiago está falando não for crente? Como é que a gente faz? Bom, se o rico não é um irmão, esse orgulhar-se ou gloriar-se é irônico, tá? Tiago não está dizendo que ele realmente deve sentir orgulho daquilo. Ele está sendo irônico, quase que sarcástico, né? Como se ele estivesse dizendo: parabéns, rico, você pode se orgulhar de uma coisa só, do seu próprio perecimento. Porque é assim que vai terminar o versículo, né? Deve se orgulhar porque ele passará como a flor do campo. Então é nisso que o crente, ou melhor, é nisso que o rico ímpio deveria se orgulhar. É sarcástico. Se orgulhe, você vai perecer. Tiago não estaria aqui consolando os ricos se eles são ímpios. Tiago estaria avisando que o perecimento deles é iminente. Eles vão perecer, passarão como a flor do campo. E assim, embora a outra forma de ler, né, ler como ricos crentes, seja mais teologicamente carregada, assim, mais aplicável e tudo mais, eu acho que essa segunda forma de ler ela tem mais peso aqui no contexto. Porque ao longo de toda a carta, Tiago retrata o rico como o agente da opressão. É o rico que arrasta os pobres ao tribunal, é o rico que retém o salário dos trabalhadores, é o rico que vive em prazer enquanto os outros passam necessidade. É esse o rico com quem Tiago está falando, seria um rico ímpio. E a linguagem com esses ricos costuma ser uma linguagem de julgamento. E a gente vai ver isso daqui a algumas semanas. E sabemos que não há mais condenação para quem está em Cristo. Então, isso me faz ter uma leitura que se inclina mais para o rico não ser um irmão. Nesse caso, ele está se referindo a ricos que não são irmãos. Mas o texto ele é amplo o suficiente para que a gente possa cobrir os dois. O texto serve para o rico crente e serve para o rico descrente. O que Tiago está fazendo na prática é pronunciar uma palavra que ela é uma exortação ao rico crente, ao passo que ela é também uma exposição do rico ímpio. Né? Então ele está servindo o rico crente e está expondo o rico ímpio. Então, para o rico cristão, há uma mensagem de libertação, né? Essa pessoa, o rico crente, ele foi inserido num reino onde a sua riqueza não é a sua identidade e não deve ser. Então, ele tem que soltar essa riqueza, se desapegar dessa riqueza e se gloriar em ser pequeno, ser como os outros, porque é aí que ele vai encontrar o que é riqueza verdadeira. E para o rico ímpio, a mensagem é de julgamento, né? O seu único motivo de glória é rico ímpio, é porque você vai perecer. Essa é a mensagem de Tiago. E aí o versículo termina dizendo: porque ele passará como a flor do campo. Tudo que o rico constrói vai desaparecer. E se ele não está em Cristo, isso vale para ele mesmo também. Meus irmãos, a flor do campo é linda, tá? Desabrocha de manhã, tem cor, chama a atenção de todos. A minha avó é a senhorinha das plantas, né? Ela colocou várias no condomínio da gente se mudou. E aí, o maior medo do pessoal é que a gente se mude de novo e leve as plantas. Todo mundo agradece, todo dia agradece a minha avó. Minha avó tá cuidando das plantas, oh, que benção, senhorinha das plantas. Mas apesar de sua beleza, a flor é frágil. A flor não dá para depositar a vida, depositar a segurança de uma vida em uma flor do campo. Da mesma forma, o nosso sucesso, a nossa carreira, a nossa estabilidade financeira não podem ser o nosso porto seguro. E assim, é importante que a gente entenda que o evangelho, ele não vai contra ou não odeia as nossas conquistas, tá? Seja ela profissional, acadêmica, ele não odeia isso, pelo contrário. O que a Bíblia está dizendo é que o nosso sucesso é um péssimo Deus. Pode ser uma ótima ferramenta, mas é um péssimo Deus. Porque é um Deus que não pode te segurar quando o vento soprar mais forte. Então, se o rico cristão quiser se gloriar, ele não vai olhar para o seu patrimônio, ele vai olhar para a cruz e dizer: eu sou tão pecador, tão miserável, tão pequeno, que o Filho de Deus precisou sangrar para que eu fosse salvo. Isso é se reconhecer de condição humilde.
E no versículo 11 nós vemos o Tiago vai esmiuçar melhor como é que essa flor morre. Ele podia ter parado no versículo 10, a mensagem já foi dada, podia pular para o 12. Mas ele fala, ele se demora nisso. Ele quer que a gente olhe bem para o fenômeno da planta. Olha o versículo 11. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará com seus afazeres. Então, beleza, o sol nasce, nenhum drama aí, né? O sol nasce todos os dias. Pelo menos esperamos que assim seja. Depois, o calor chega e seca a planta. Então, a temperatura, o sol aparece, a temperatura sobe e isso começa a afetar a planta. Beleza. Terceiro, a flor cai. Ela que era a flor mais bela, bela, delicada, chamava a atenção, a flor cai, desaparece. E quarto, a beleza é destruída. Até a memória que as pessoas tinham da beleza daquela flor é destruída, desaparece. A forma, a cor, a textura da flor desaparece. Essa linguagem ela já foi usada por Isaías e por Jó também. Tem o Salmo 103 também usa essa mesma linguagem, né? E quando Tiago escreve isso, a comunidade reconhece. É a comunidade messiânica aqui, a comunidade dos hebreus, dos judeus. Eles estão reconhecendo a linguagem do Antigo Testamento. Então eles conheciam essas imagens de memória e sabiam que por trás delas, por trás dessa imagem, não está só uma meditação filosófica sobre a brevidade da vida. É mais do que isso. Está o horizonte do dia do Senhor. O sol que se levanta não é só o sol de toda manhã. É o sol da justiça, o sol do juízo. Um calor que não perdoa a flor. Mas tem uma expressão no final do versículo que eu acho importante também que a gente explane um pouco mais. O versículo termina dizendo: o rico murchará com os seus afazeres. Em seus afazeres, em suas atividades. Em sua vida agitada de viagens, negociações, planos, projetos, aquisições, enquanto ele ainda está em movimento, enquanto ele ainda está construindo. Não é que a flor cai depois de um período de repouso, de tranquilidade, de reflexão. Ela cai enquanto o homem ainda está correndo, ainda está ocupado, enquanto o homem ainda acredita que está no auge da produção. Pense naquelas tulipas que eu mencionei lá no início. Em fevereiro de 1637, havia pessoas na Holanda acordando cedo, fazendo negócios, planejando compras, porque essa flor era sazonal, né? Então, ela não, a colheita não era, ela não desabrochava o ano inteiro. Era num período do ano. Então, as pessoas faziam compras futuras, faziam contratos de compras futuras. Elas já estavam imaginando o quanto que elas iam lucrar na estação em que a flor desabrochasse. O sol ainda estava nascendo, mas eles não sabiam que naquele dia o mercado ia colapsar. Eles iam perder tudo. Eles murcharam em seus afazeres. No que é que isso implica, tá? Se você é cristão e tem pecado nesse sentido, depositado sua confiança na sua posição, no seu dinheiro, nos seus títulos, saiba que tudo o que foi construído numa fundação errada pode secar, pode cair, pode murchar. Porque as riquezas passam, os títulos passam, a influência passa e essas coisas não podem, em hipótese alguma, ancorar a vida do crente. Se você ainda não foi encontrado por Cristo, no que é que isso implica? Talvez você esteja cuidando de uma flor e ela seja tudo que você tem. Mas saiba que o sol da justiça vai brilhar. Essa flor vai murchar. Mas ainda há tempo de trocar de fundamento. Ainda há tempo de deixar de se orgulhar na flor que vai murchar e passar a se orgulhar naquilo que permanecerá para sempre. Gui e Davi, vocês já foram à praia e já fizeram um castelo de areia. Talvez até os menores já tenham feito castelo de areia.
Talvez essa seja uma boa forma da gente explicar para as crianças. Porque dá trabalho fazer um castelinho de areia legal. Bota areia, precisa da ajuda dos pais, né? Eu nunca consegui fazer sozinho. Então você coloca a areia no balde, aí molha para ficar durinho, aí monta lá, aí faz a torre, o muro. Mas eu duvido muito que a gente vá na praia no dia seguinte e encontre aquele castelo lá. É muito difícil. O castelo desmancha. Ele não dura para sempre, por mais bonito que seja. E a palavra de Deus diz que quando a gente acha que o dinheiro, as roupas caras, os brinquedos, os videogames são as coisas mais importantes do mundo, a gente vai passar a vida inteira construindo um grande castelo de areia que vai desmontar, que vai desmanchar. Tiago fala que todas essas coisas são como uma flor frágil, que vai murchar e sumir. Mas o que nunca desmancha é o que Jesus fez por nós. Então, quando a gente confia em Jesus, ele nos adota para fazer parte de uma família, a família de Deus, como se fôssemos todos nós príncipes e princesas de um reino que nunca vai acabar. Então, se chegar um momento onde a gente não tem aquilo que a gente queria ter, é importante que a gente lembre que a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro, que ninguém pode roubar, é ser amigo de Jesus, é ser filho de Deus. Tá? Duas aplicações bem breves para a gente encerrar hoje. Primeira aplicação, as duas aplicações vão ser para contextos diferentes, né? Mas que todos nós vamos nos encontrar nos dois. O primeiro deles é, no aperto, olhe para o Senhor. Há 2 semanas nós já vimos que uma das aplicações era olhar através das provações. E isso inclui as provações financeiras. Antes de abrir o aplicativo do banco, antes de olhar o saldo da conta, antes de fazer o cálculo de quanto que falta, a gente precisa lembrar que o maior já nos foi dado. Tá? Eu não estou dizendo que é para a gente fingir que a conta foi paga quando não foi. O que eu estou dizendo é que a gente precisa reorientar o nosso coração. A gente precisa lembrar e medir a nossa vida pela régua correta, que é a régua do reino de Deus. Inclusive, procura a igreja, tá? Igreja é para isso também. Igreja é para a gente cuidar uns dos outros. Sempre foi assim e vai ser assim até Jesus voltar. Segunda aplicação é confie em Deus e não em você. Convido os irmãos a olharem com honestidade para os seus calendários, suas agendas, suas noites de sono, seu cansaço, porque o trabalho, o dinheiro, as conquistas são ferramentas que Deus nos dá para abençoar a nossa família, abençoar o próximo, mas são ferramentas, não são e não podem ser a fundação da nossa alma. E essa aplicação não é só para os irmãos de melhor condição, tá? De abastados a necessitados, todos nós somos tentados a confiar nossa segurança em nós mesmos e não no Senhor. Que Ele nos livre disso. Meus irmãos, Tiago cresceu ao lado de um homem que certa vez usou a imagem de uma flor também para confortar a família de Deus. O irmão de Tiago disse assim: observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E esse homem que falou isso para dar segurança ao povo de Deus, em meio a provações econômicas, fez valer o que falou. Porque se há segurança, é por conta do que o irmão de Tiago fez. Ele falou sobre flores, mas ele mesmo foi cortado. Ele mesmo foi julgado, preso, crucificado, colocado num túmulo de pedra. Mas no terceiro dia, quando o sol nasceu, aquela flor estava de pé. Aquela flor não secou, não murchou. Cristo é a flor que não pereceu. Ele se humilhou até o ponto mais baixo, foi o pobre, de condição humilde por excelência, foi servo sofredor, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça. Mas ele foi exaltado ao lugar mais alto.
Toda a inversão que Tiago escreve nessa passagem tem uma raiz, tem um nome, tem um rosto e tem também furos nas mãos. É Jesus. É nele que Tiago nos convida a nos gloriar, hoje e sempre. Não no que nós temos construído ou no que nós vamos construir, mas naquele que se humilhou e foi exaltado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala a nós através da tua palavra. A gente pede, Pai, que o Senhor nos converta, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos livre, Pai, da confiança nas coisas, da confiança em nós mesmos, da confiança naquilo que perece. E a gente pede, Pai, que o Senhor crie em nós uma confiança naquilo que não perece, naquilo que não acaba, que é o Senhor e o seu reino. A gente pede, Pai, que, apesar das tentações serem grandes nesses aspectos, que o Senhor cuide do nosso coração. Que o Senhor levante muros ao nosso redor para que a gente não possa se esquecer do Senhor. E que o Senhor faça aquilo que for necessário para nos manter perto de Ti. Ainda que esse meio seja a dor, seja a privação. A gente pede que o Senhor faça o que for preciso para nos manter perto de Ti. E a gente pede isso já na certeza de que o Senhor fará, porque o Senhor promete. Então, ao passo que pedimos, também agradecemos, com plena confiança de que o Senhor fará ser completa toda boa obra que o Senhor já começou. É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.